Ampulex compressa, a vespa cirurgiã. Essa vespa faz algo que assusta até os biólogos mais experientes: cirurgia cerebral em baratas vivas. Ela é uma vespa esmeralda pequena, com uma cor metálica verde-azulada tão brilhante que parece uma joia voando. Nativa da Ásia e da África, ela caça baratas americanas, que são o dobro do tamanho dela. E o que ela faz é assustador. Primeiro, ela pica a barata no tórax, paralisando as pernas dianteiras por alguns minutos. Mas isso é só a preparação, porque agora vem a segunda picada. E essa é uma obra de precisão. Ela enfia o ferrão diretamente no cérebro da barata, em uma região específica chamada gânglio subesofágico, e injeta um veneno cirúrgico que desliga uma única função: o instinto de fuga. A barata continua viva, continua consciente, continua andando, mas perde totalmente a vontade de escapar. E aí vem a parte mais sinistra. A vespa agarra a antena da barata como se fosse uma coleira e a leva caminhando até a toca dela, uma barata dócil, seguindo a assassina como um cachorro. Chegando lá, a vespa põe um ovo no abdômen da barata e sela a entrada da toca com pedras. Alguns dias depois, a larva nasce, morde a barata e começa a devorá-la por dentro, viva, órgão por órgão, na ordem certa para mantê-la respirando o máximo possível. E quando termina a refeição, emerge da toca uma vespa esmeralda adulta, brilhando, pronta para caçar a próxima vítima. E se essa parece surreal demais, espera até o próximo. Esse aqui vive dentro da vespa hospedeira a vida inteira. Xenus pequi, o alien interno. Se você já ouviu falar em criaturas de outro mundo, esse parasita é o mais próximo disso que existe na Terra. Ele pertence a uma ordem de insetos tão bizarra que os cientistas até hoje discutem onde ela se encaixa na árvore da vida. Se chama Strepsiptera, traduzindo asa torcida. E o ciclo de vida dele é uma das coisas mais estranhas que a natureza já produziu. A fêmea do Xenus pequi nunca sai do corpo do hospedeiro. Ela vive a vida inteira dentro de uma vespa polistes, aquelas vespas de papel comuns em jardins. Só uma pequena parte do corpo dela fica saindo para fora, entre as placas do abdômen da vespa. E não é só isso. A fêmea adulta não tem asas, não tem pernas, não tem olhos. Ela é praticamente um saco de ovos vivo, preso permanentemente na vespa. Já o macho é diferente. Ele voa, mas vive só poucas horas de vida adulta. E gasta essas horas todas procurando uma fêmea escondida em alguma vespa. Quando encontra, ele acasala através daquela pequena abertura entre as placas e morre. E aí acontece o mais assustador. A fêmea libera milhares de larvas de dentro do próprio corpo. Elas saem pela mesma abertura por onde o macho entrou e vão infectar as próximas vespas. E a vespa hospedeira fica estéril, perde a capacidade de reproduzir. Muitas vespas machos infectadas até começam a se comportar como fêmeas. Viram um veículo ambulante do parasita. Bizarro, né? Um alien que passa a vida inteira escondido dentro de outro inseto. Mas o próximo faz algo que parece cena de filme de terror, só que documentado pela ciência. Pseudacteon, a decapitadora. E se eu te dissesse que existe uma mosca capaz de fazer a cabeça de uma formiga cair no chão, você acreditaria? Pois é, existe. E tem várias espécies fazendo isso agora mesmo, nos Estados Unidos, no Brasil e em vários países da América. A Pseudacteon é uma mosca minúscula, mede entre 1 e 2 milímetros. Tem uma jubinha corcunda característica no tórax, corpo compacto marrom escuro e olhos pequenos com tom avermelhado. E o alvo dela? Formigas de fogo. Aquelas formigas vermelhas agressivas que qualquer um que já pisou num formigueiro sabe reconhecer. O que ela faz é assustadoramente rápido. A mosca voa em cima das formigas operárias, e em uma fração de segundos ela mergulha, encosta o ovipositor no tórax da formiga e deposita um ovo. A formiga nem percebe direito. Continua trabalhando e volta para o formigueiro. Só que dentro dela, o ovo eclode, e a larva começa a migrar. Ela caminha por dentro do corpo da formiga até chegar na cabeça, e ali se instala. Nas semanas seguintes ela devora tudo: o cérebro, os músculos, os tecidos da cabeça inteira. E quando termina faz algo digno de filme de terror. A larva libera uma enzima que dissolve a membrana que conecta a cabeça ao corpo da formiga. E a cabeça simplesmente cai, se solta do resto e rola para o chão. A larva completa o desenvolvimento dentro da cabeça decapitada. E semanas depois, uma mosca adulta emerge saindo pela boca da formiga. Cientistas descrevem essa cena como horror cinematográfico. E é usada como controle biológico contra as formigas de fogo invasoras. Um assassino programado pela natureza. Agora, antes do próximo, uma pausa rapidinha. Se você está curtindo o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e deixa um hype aqui embaixo. Isso ajuda muito a alcançar mais gente que curte esse mundo bizarro dos parasitas. E se quiser apoiar ainda mais e ter conteúdo exclusivo, considera fazer parte da nossa colônia, nossa comunidade de membros do canal. Agora bora, porque esse próximo parasita usa uma arma que a natureza demorou milhões de anos para aperfeiçoar: o ouvido. Ormiocracea, o ouvido caçador.
Você já parou para pensar como uma mosca minúscula quase invisível consegue encontrar um grilo escondido numa grama alta à noite só pelo som? Pois essa mosca conseguiu. E o que ela desenvolveu é uma das maiores maravilhas da natureza. Ela é uma taquinídea pequena, dourada, com olhos âmbar alaranjados enormes que ocupam quase toda a cabeça. E entre os olhos ela tem uma estrutura única no mundo dos insetos, um par de tímpanos que funcionam como um sonar biológico. A precisão desse ouvido é absurda. A hormiga consegue localizar um grilo cantando com apenas 2 graus de erro de direção. Para você comparar, os melhores sistemas de sonar militares levaram décadas de pesquisa para chegar perto disso. Como ela usa? À noite, os grilos machos cantam para atrair fêmeas, e a hormiga escuta, segue o canto até o autor e pousa em cima dele. E aí vem a parte cruel. Ela deposita larvas minúsculas já prontas diretamente no corpo do grilo, que sabem exatamente o que fazer. As larvas cavam por dentro do grilo e devoram seus tecidos por 7 a 10 dias, mantendo ele vivo o tempo todo. Depois saem do corpo para formar pulpas no solo. O grilo não sobrevive. E olha um detalhe curioso. Grilos em regiões onde a hórmia existe simplesmente pararam de cantar. Preferem viver em silêncio a atrair a mosca. Mas se um ouvido super afinado te chocou, espera até ver o próximo. Essa vespa transforma lagartas em bombas biológicas. Cotesia glomerata, a lagarta bomba. Essa vespa minúscula descobriu algo que assusta biólogos até hoje: como usar um vírus como arma biológica. A cotesia é uma vespa braconídea, e o alvo dela são lagartas da couve, aquelas que você vê comendo folhas em hortas. Quando encontra uma, faz algo brutal. Injeta entre 20 e 80 ovos diretamente no corpo da lagarta, e junto com os ovos injeta um vírus que ela mesma carrega no ovipositor. Esse vírus tem uma única função: desativar o sistema imunológico da lagarta para que ela não consiga rejeitar os ovos. E aqui vem o detalhe mais absurdo. Esse vírus faz parte do DNA da própria vespa. Ela nasce com a arma biológica dentro dela. Nas semanas seguintes, as 20 a 80 larvas crescem simultaneamente dentro da lagarta, devorando tecidos não vitais. A lagarta continua andando, comendo, respirando, sem saber que carrega dezenas de assassinos prontos para explodir. E quando chega a hora, elas explodem, todas ao mesmo tempo. Dezenas de larvas cavam para fora do corpo da lagarta simultaneamente e formam um manto de casulos amarelos brilhantes grudados nela. Uma vespa que evoluiu junto com um vírus, o incorporou no próprio DNA e transformou em arma biológica. A natureza fez engenharia genética milhões de anos antes da gente. E se você achou isso perturbador, espera até o último. Esse aqui não é um parasita. São milhares agindo em grupo. Meloe, o mini exército. Enquanto os outros parasitas atacam sozinhos, esse aqui ataca em massa. E o que ele faz é uma das operações mais elaboradas do reino animal. O Meloe é um besouro de óleo. Os adultos são inofensivos, mas as larvas dele, essas são o pesadelo. Uma fêmea adulta pode botar até 10 mil ovos no chão. Sim, 10 mil. Quando eles eclodem, sai um exército de larvinhas minúsculas laranja e pretas, chamadas triungulinas. Todas as triungulinas de uma ninhada sobem, em grupo, até o topo de uma flor. E ali fazem algo genial. Se juntam em um aglomerado que imita o formato de uma abelha fêmea. Algumas espécies ainda liberam feromônios idênticos aos de abelhas fêmeas. Uma abelha macho, atraída pelo cheiro, pousa naquela falsa fêmea e todas as triungulinas grudam nele de uma vez. O macho voa carregando o exército invisível. Quando encontra uma fêmea e acasala, as larvas pulam para ela, que leva as invasoras para dentro do ninho. Lá dentro, as larvas descem e devoram tudo: o ovo da abelha, o pólen, as provisões, uma família inteira desmantelada por dentro. As triungulinas se desenvolvem por meses e emergem no ano seguinte como besouros adultos, recomeçando o ciclo. Milhares de larvinhas coordenando um assalto químico, imitando uma fêmea, sequestrando o macho e destruindo uma família inteira. E fazem isso há milhões de anos, silenciosamente. Talvez até no seu quintal, agora mesmo. Se você curtiu descobrir esses 6 parasitas, deixa um like, um hype. E se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo sobre o mundo invisível que vive ao nosso redor. E me conta aqui embaixo, qual desses 6 você achou o mais bizarro? E um agradecimento mais que especial a cada membro da colônia. Muito obrigado mesmo, de coração. A gente se encontra no próximo.